Conhece o Caleb? Quem conhece o Caleb? Que levante a mão. Bastante irmão que lembra do Caleb, mas tem irmão que não viu o Caleb. Oh, agora sim, agora todo mundo já conheceu. A igreja está alegre com a presença do Caleb em nosso meio, todos querem dizer amém. Daqui a pouquinho, então, nós estaremos ouvindo o Caleb que vai trazer a palavra de Deus. Quem se lembra o jeito que Caleb prega? Quem que se lembra? Quem se lembra aqui? Levante a mão. Ele começa num jeitinho que não sabe nada, né? Meus irmãos, Deus aqui. Né? É assim que Caleb começa. Para ali a pouco o rei o come. Ali a pouco Deus começa a falar. Quando eu falo o rei o come, quando Deus começa a falar. Né? E é gostoso ouvir Deus falar. A voz do Senhor é sempre bem-vinda, né? E nós vamos então nos colocar em pé. Nós vamos orar neste momento. Vai abençoando a vida do Caleb nesta noite. Alamacho, de malaramacho, ama. Ei, mandaramanda lá e demais. Aleluia! Usa teu servo, meu Pai, na tua mão, para falar conosco nesta noite, meu Deus. Oh, da vitória, nós pedimos a tua bênção e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Fala conosco, meu Pai. Amém. Então, neste momento, irmãos, é o momento de nós ouvirmos com muita atenção a palavra de Deus. No final deste culto, nós estaremos orando a favor de todos os irmãos. Enquanto os irmãos vão passando por esse corredor, nós vamos estar aí abençoando a sua vida, e você vai estar colocando o seu projeto de vida dentro da urna. Você ainda não tem o seu projeto de vida, vê com os obreiros aí se ainda tem, né? Se tiver, você poderá ainda fazer hoje. Se não tiver, aí você faz o ano que vem. Paz a todos os irmãos. Louvado estar aqui com vocês. Gratidão. Com sua misericórdia dura para sempre. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias. Só aí do fundo, tá ok? Maravilha. Porta para orientar acerca do minha voz, tá bom? 1 Samuel, capítulo 19. Irmãos, localizam o texto. Vou fazer menção aqui para Deus pela vida do Bastião, para a oportunidade. Obrigado, viu, pastor? Pastor Anderson. Faz muito tempo, acho que é
esteve ministrando aqui, também traz o abraço aos obreiros e a toda a igreja. Amanhã almocei com meu pastor, que amou a igreja, querendo vir hoje, mas estava um pouco cansado. Nosso culto é pela manhã. Aproveitou um pouco do para descansar. Mas transmitiu o abraço a toda a igreja. Se recebem, digam a. Faço acompanhado da minha linda máscara para o pessoal ver a sua. Ela não estava tão bem, acho que eu vi um pouco, mas não está grávida. Em nome de Jesus. Ó, deu uma enjoada. Obrigado por estar comigo, viu? Nada ainda, né? Olha aí que Deus faz, viu? Teve pandemia, mas teve casamento. Quem crê, para que o milagre pode ser ainda. Se achou 1 Samuel 17, vamos ler o verso de número 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, era Golias, Gate, tinha de altura quase 3 metros, ou 2,98 metros. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze, ou 60 quilos. E trazia greves de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da tua lança era como eixo de tecelão, o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro. Adiante dele ia o escudeiro. Parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e toda Israel estas palavras do filisteu, se espantaram e temeram muito. Tá, por favor. Medo é uma espécie de perturbação causada pela ideia de que estamos diante de um desafio tão grande que não podemos ou podemos superar. Medo é uma espécie de perturbação da ideia de que estamos expostos a algo tão perigoso que não possamos dominar. Medo, ele paralisa, medo escraviza, medo nos deixa estático às situações que estamos expostos, que a nossa vista são tão grandes, são tão perturbadoras, que não podemos dominá-las. 1 Samuel 17, o texto diz: os filhos de Israel, o povo de Israel, está acampado
seus termos. O texto diz que eles estão entre Socó e Azeca, o povo filisteu no monte, o povo de Israel no outro monte. Entre estes montes existe um vale chamado Damim. Vale significa vale de sangue. Era um campo de batalha. Era um lugar de guerra. E vai acontecer aqui, neste ambiente, neste lugar, uma batalha. Esta guerra vai se dar nos termos de Israel. O texto diz que os filisteus estão nos termos de Israel. Ou seja, a guerra está acontecendo dentro da casa de Israel. E Israel está lutando contra os filisteus a fim de defender aquilo que lhes pertence. Existem ali soldados preparados para defender aquilo que seus pais, com a vida, conquistaram. Eles estão nos termos de Judá, e esta terra de Judá, que Israel conquistou, foi durante um processo de deserto. Israel, para ter a terra prometida, a terra de Canaã, peregrinou no deserto por 40 anos. Israel, para ter Canaã, passou pelo Egito e lá permaneceu 400 anos. Uma promessa feita aos teus avós e pais, a saber, Abraão, Isaque e Jacó. Quando saíram peregrinando pelos desertos da vida, a fim de conquistar aquilo que Deus os havia prometido. Abraão, vocês serão escravos numa terra por 400 anos. Abraão se tornou um povo, uma família gigantesca. Posteriormente, este povo se tornou tão numerosos que no deserto eram quase 3 milhões. No deserto eles andaram, passaram por grandes tribulações, por águas amargas, atravessaram o Mar Vermelho, eles enfrentaram as pestes do deserto, eles enfrentaram tempos de sol escaldante, mas Deus sempre permaneceu com eles. A rocha não os permitiu que eles morressem de sede. A rocha é Jesus Cristo, que não permitiu que aquele povo padecesse no deserto de sede. O pão que desceu do céu os alimentou num processo de 40 anos no deserto. Deus cuidou do vestuário, Deus cuidou dos sapatos daquele povo. Não porque eram especiais, mas porque estavam sendo construídos por Deus. A construção de Deus não podia ser destruída pelo deserto, pelo sol, pelas pestes, pela sede, pela fome. Deus caminhou com aquele povo no deserto a fim de fazê-los colher aquilo que com a vida doando no deserto eles percorreram e conquistaram. Ao entrar na terra de Canaã, eles desobedeceram mesmo vendo nuvem os protegendo, mesmo vendo o sol os aquecendo. Desobedeceram a Deus, mesmo vendo o Jordão se abrindo e o exército inimigo sendo afogado no Mar Vermelho. Desobedeceram porque Deus disse: quando vocês entrarem na terra, expulsem de lá todos os povos inimigos. Mas preferiram fazer alianças. Alguns povos não foram expulsos. E aqui o capítulo 17 revela um vulgo de povo, um pequeno povo, um povo não tão forte, mas que eram guerreiros, que estavam tentando tomar aquilo que Deus deu para aquele povo com tanto sofrimento. E a guerra vai acontecer aonde? Dentro dos termos de Judá. Se a guerra vai acontecer no território que Deus me deu, eu não posso permitir que o diabo roube de mim aquilo que eu conquistei doando a minha vida. Foi suor, foi sangue, foi dificuldade, foi deserto, foram tribulações,
Foram dias de angústias, e eu não vou aceitar que o exército inimigo entre dentro da minha casa e conquiste ou tome de mim aquilo que é meu. E o versículo do capítulo 17, o verso 1, o verso 2 e o verso 3 revela uma predisposição deste povo para lutar e não permitir que inimigos tomem aquela terra tão valiosa. Valiosa não só porque mana leite e mel, valiosa porque eles doaram a vida, foram os teus pais que conquistaram, foram os teus antepassados que lutaram para conquistar aquilo que eles tinham. Mas de repente eles se veem numa situação, em mais uma guerra, em mais um desafio, foram tantos. O livro de Juízes revela várias lutas ou guerras que o povo hebreu enfrentou para defender o seu território. E o seu povo sempre foi vencedor apesar das dificuldades. Deus sempre levantava alguém para livrar aquele povo e não permitir que o diabo roubasse aquela terra. Mas neste texto, mais uma vez, os filhos de Israel estão preparados para lutar. Porque o que encontramos aqui? Encontramos um exército que tem o seu líder, está lá os teus capitães, porque o verso de número 12 a seguir revela que existe capitães, existe o rei, existe um exército acampado e disposto para lutar. Eles estão tão preparados porque são guerreiros e durante a vida treinaram o uso da espada, treinaram a flecha. Eles estão bem paramentados, porque Israel não é mais um povo que não tem terra ou território. Eles são um povo que tem um rei, que tem um exército, que tem leis, que tem terra. É uma nação fortificada. Então aquele exército está preparado para lutar. Aonde vai ser a guerra? Em Damim, vale de sangue. Eles estão no monte, filisteus do outro lado do monte, e eles estão dispostos a descer naquele vale e entregar as suas vidas pela terra que Deus deu para eles. Dá para imaginar o semblante daqueles soldados dispostos e pensando ou dizendo: ó rei, libera os músicos para tocar esta trombeta, porque quando a trombeta tocar, nós desceremos para o vale para defender aquilo que é nosso por direito. Os soldados estão com as ferramentas nas mãos, espadas, outros com escudos, outros com lanças, estão dispostos para lutar. Você não pode permitir que o diabo entre dentro da sua casa e tente roubar aquilo que Deus construiu com as tuas mãos. A sua família, a sua casa, o teu ministério, a tua vida pertence a Deus, e tudo que o diabo quer é entrar dentro da sua casa e provocar uma bagunça. Mas Deus está dizendo: eu te dei ferramentas, eu te preparei muito tempo para lutar. Então o vale da vida está exposto diante de você. Então desça para defender o seu casamento, desça para defender a sua família, desça para defender a igreja, desça para defender o reino de Deus. Deus te deu ferramentas para lutar. Não fique preocupado, porque do Senhor é a guerra e do Senhor é a vitória. O texto diz que eles estão predispostos a lutar, mas eu li um texto a partir do verso 4. Eles estão dentro das suas tendas, com as suas ferramentas, só esperando a trombeta tocar. Quando a trombeta tocar, os dois exércitos descerão e eles se enfrentarão. Por certo, Israel será vencedor, porque está com Israel. Mas de repente, o verso de número 10. Hoje, desafio as companhias de Israel. São companhias aqui, exército. O desafio é: dê-me um homem.
para que nós pelejemos. Aí o texto do verso 11 diz: ouvindo então Saul e todo o exército estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. A pergunta que eu faço é: quem é que está com medo? Está com medo o exército de Israel? Quem está com medo? Está com medo quem não pode ter medo. Porque eles são os únicos capazes de defender o território que era deles. Quem está com medo? Verso 11 revela que está com medo quem tem espada para lutar. O verso 11 revela que quem está com medo é quem tem lança para lutar. O verso 11 revela que quem está com medo é quem tem coroa na cabeça para ordenar a guerra no campo de batalha. Ouvindo Saul todas estas palavras, sabe qual é o problema? O problema de Saul é que ele está dando ouvido a quem está gritando. E ele está gritando o desafio de todo o exército de Israel. E eu quero que desça aqui para que lute comigo. Essa expressão aqui faz referência a algo cultural. As guerras podem ser resolvidas de 3 formas. A primeira, os exércitos se desafiam dentro do campo de batalha, lutam um contra o outro até o último soldado ficar de pé. A segunda forma de uma batalha ser resolvida é matando o rei. O exército inimigo e todo o seu povo se entrega. A terceira forma é um grupo de soldados ou de heróis que se enfrentam no campo de batalha, seja de forma individual entre 2 soldados ou um grupo de soldados. Eles se desafiam entre si. Quem vencer a batalha determina que o exército e o povo inimigo se tornem escravos. Estes soldados que estão no campo de batalha, que estavam dispostos a lutar, de repente ficaram com... Quem está com medo? Quem não pode. Porque eles estão vendo o inimigo entrar dentro do território para tomar aquilo que era deles. Estão apavorados, porque estão ouvindo está gritando. De repente, aqueles que têm as ferramentas certas para lutar, abaixa a espada, abaixa a lança, abaixa o escudo, foge para dentro das suas cabanas. A pergunta é: por que eles estão com medo? Está com medo porque se levantou no arraial dos filisteus alguém. Quem se levantou? Quem se levantou? Eu ouvi Golias e ouvi gigante. Perceba, o que é medo? Medo é uma espécie de perturbação que dá a ideia de que aquilo que está diante de você é algo tão grande que você não possa dominar. Quem está com medo? Quem não pode ter medo. Você não pode ficar com medo. Porque na vida Deus te preparou para essa batalha. E se você fugir agora, o diabo entra lá dentro, destrói tudo e acaba com a sua casa. São quanto tempo de fé? É quantos dias ouvindo palavras, mensagens? Quantas horas de oração? E o grito de alguém está te amedrontando? Deus está dizendo, o grito dele é alto, mas a ferramenta que eu te dei é afiada. Por que é que eles estão com medo? Porque eles estão enxergando o problema maior do que ele realmente é. Verso 4, então saiu do arraial dos filisteus um homem.
gigantes não existem. A expressão no verso 4 é clara: levantou do arraial dos filisteus um homem de 3 metros de altura, mas era homem. Tinha força de levantar 70 quilos, mas era homem. Era guerreiro desde a mocidade, mas era homem. Tinha uma capacete, tinha uma espada tão grande, maior do que Davi, mas era homem. O medo te escraviza e faz você entender que a luta que você está enfrentando é maior do que realmente é. Para você ficar convencido, verso de número 23. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem, guerreiro. A expressão gigante na sua etimologia é homem alto. Eu tenho uma palavra de Deus para liberar para alguém. Este gigante nunca existiu. E a espada ele tinha, mas eu tenho dito para você que as tuas ferramentas não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de qualquer fortaleza. Se você não ficou convencido, verso 24. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam diante dele. Se você não ficou convencido, verso de número 38, porém Saul disse a Davi, contra este filisteu tu não poderás lutar, porque ele é de guerra, mas ele é homem. Deixa eu dizer, o próprio Golias tem a consciência de quem ele é, porque ele diz, dei-me Você não sabe, mas o diabo sabe a potência que você tem, a autoridade que você tem, a unção que você tem. Ele sabe a ferramenta que você tem. E o que ele faz para te escravizar? Ele grita. Ele grita. Mas Deus me trouxe aqui com uma palavra que arrebenta grilhões, que descraviza a mente e que revela o segredo do inferno. Quem está contigo tem muito mais que 3 metros de altura. Não ouça a voz de quem está gritando, ouça a voz daquele que te chamou. Não ouça a voz do barulho do diabo que está gritando dentro da tua casa. Ela não vai sarar, ela não vai ser curada, já está tudo acabado. Deus está dizendo, eu me levanto ao teu favor nesta noite e digo que as armas da sua milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de todas as fortalezas. Quem te desafia é homem, mas quem está contigo não tem dia de criação. Ele é antes da existência, antes que o mundo fosse formado, ele já era, e não há nada que possa escapar de suas mãos. Ele está dizendo, operando eu, quem pode impedir? Não é o diabo que vai destruir tua casa, não é as drogas que vão destruir tua casa, não é o inferno que vai destruir a tua casa, porque eu sou o general de guerra que luto as guerras por você. São 40 dias gritando. É o 2020 inteiro. Fica em casa. Fica em casa.
fica em casa. É o 2020 inteiro dizendo na sua mente: você vai morrer, essa doença vai atingir a tua casa, essa doente vai atingir a tua família, os teus filhos. Deus está dizendo: você foi guardado pelo Eterno, você teve sintomas, mas você está aqui. E quem foi? Quem foi está abraçando o autor da vida. Deus está mandando dizer para alguém: a tua vida não termina aqui, a tua vida termina lá. "40 dias, dê-me um homem, dê-me um homem." Você está perguntando: cadê você? Vai ficar escondido até quando? "Dê-me um homem." "Não sou eu, filisteu." Ele errou. "Vocês, servos de Saul." Errou. São os servos de Saul. A verdade, aquele povo está com medo, porque eles estão seguindo um líder que perdeu uma essência. Eles estão atemorizados, perturbados, avisados. Ele está gritando. Olham para o líder. Tem coroa, mas não tem coragem. Que tem coroa, mas não tem azeite. Eles olham para o líder. Deve ser o primeiro a se levantar e dizer: sou guerreiro, vou descer e vou lutar. Aí Saul se cala. O exército entra dentro das cabanas. E Golias está gritando. Quanto mais ele grita, mais território ele ganha. Quanto mais em silêncio você fica, mais ele entra dentro da sua casa. Deus está mandando dizer: dobre o joelho e grita. Clama, berra, pede socorro, que eu te livro. Mas você está recuando. Você está recuando. De repente vai surgir na história alguém sem estatura, está sem espada na mão, está sem lança, só tem um cajado, uma sacola com marmitas, porque ouviu o conselho do pai que diz: leva comida para teus irmãos. Ele chega na guerra, ou quando ele chega num ambiente de guerra, ele chega já ouvindo o mesmo grito que todos estão ouvindo. Ei! Um homem. Saul é tão covarde que ele diz: se alguém descer, lutar, vai ter prêmio. Desça lá, darei a minha filha. Touros. Davi, ao ouvir o grito do gigante, não sente medo. Ele está acostumado com as guerras. Ele diz: eu vou lutar. Porque quem é este incircunciso para desafiar não os servos de Saul, mas o exército do Deus vivo? Você está aqui, mas você não pertence a este lugar. Você tem um dono. E você serve a um rei que tem um reino. E desse reino você é herdeiro. Ele está ouvindo, ele está observando, e ele está dizendo: eu vou lutar. Que diferença? Ouvem e foge. Ouvem e diz: eu vou lutar. O que faz Davi
ter coragem de descer no vale. As experiências que ele teve na vida. Ele se apresenta para Saul e Saul pode lutar. Por que não posso lutar? Porque esse é Golias. Guerreiro desde a... Ele é de Gate. Gate. Astador. Ele é homem de guerra. Ele é perigoso. Ele é forte. Davi. Quem é? Só que Davi olha para Saul e entende que tudo que Saul está dizendo é uma verdade. Porque o diabo ele é perigoso. O diabo ele é forte. O diabo tem poder ou tem força, mas não todo o poder. Toda a força. Davi vai trazer um relatório das suas experiências de vida. Ele diz que estava no pasto. Vinha um urso e um... A expressão ali está no plural, ursos e leões, original. Ou seja, todas as vezes que ursos e leões aparecia, na segunda, na terça, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, trabalho, colégio, na faculdade, em casa, vinha ele, eu pegava o urso, rasgava ele pelo meio. Davi estava dizendo, agora é a sua vez. Estou trazendo o relatório da minha vida. Esse cara aí é alto, tem lança e é guerreiro desde a mocidade. Mas conta para mim quantas guerras ele já venceu. Quantas batalhas. Quantas terras conquistou. Saul, ao ouvir o relatório de Davi, se convence. Deus seja contigo. Vai. Deixa eu dizer, Davi, se derrota Golias, vai receber prêmio, sim ou não? Às vezes estamos diante de situações difíceis, mas se você enfrentá-las e vencer, você terá uma grande colheita. Mas o medo te faz perder grandes oportunidades. Saul está convencido e diz, Davi vai. Só que quando Davi está pronto para descer, como é natural, ele é ser humano. Isso que ele pensou. Eu vou derrotá-lo. Ao olhar para um lado, ele percebe que tem uma espada. E tem escudo. O texto diz, e Saul vestiu Davi. Pronto. Estou aqui para lutar, preparado para a batalha, mas eu só vim com o quê? Com queijo. Só vim com cajado. Só vim com alforje. Não é com alforje que eu vou derrubar esse gigante. Não é com queijo que vou derrubar esse gigante. Às vezes, na vida, você menospreza as ferramentas que Deus te deu. É tão pouco, mas Deus está dizendo, é com isso. É nada, Deus está dizendo, é com isso. De repente, quando ele pega a espada, ele diz, estou pronto. O texto diz que ele não consegue se movimentar. Quer ter movimento nessa década? Abandone as ferramentas que estão te oferecendo. E preserve as que ele te deu. É pouco, mas é o que ele te deu. É engraçado porque o texto diz assim, ele vai tirar as armaduras, mas quem vestiu não vai tirar.
porque o mundo nos põe, mas para se desfazer delas, é você que tem que se desfazer. O texto diz que Davi mesmo retira a armadura e diz: não estou acostumado a usar isso. A vida é assim, preservamos a santidade, mas às vezes erramos. Ele não era costume dele usar a ferramenta de Saul, mas naquele dia o medo tentou escravizar ele. Mas quando ele percebeu que com as ferramentas que não era dele, a sua vida ficaria travada, ele diz: eu tiro. Quer que a sua vida seja destravada nesta década? Tira. Tira que dá tempo ainda. Enquanto Davi está pondo a armadura, Golias está gritando: dê-me um homem. Enquanto Davi está travado, Golias está ganhando o território, mas Deus está dizendo: tira, porque quando você tirar, tu descerá numa velocidade tão grande. Está preparado para sentir a mão de Deus nas tuas costas a partir deste ano? Aquilo que você não cresceu em 50, tu crescerás em 1 ano. Aquilo que você não cresceu em 10, tu crescerás em 2 anos. Se prepare, porque a mão de Deus te dará uma velocidade extraordinária. Olha que o texto é lindo, e eu estou terminando. Ele tira as armaduras e o texto diz: e tomando cajado, onde é que estava? Em algum lugar ele descartou aquilo que ele tinha durante anos. Anos ele estava com aquele cajado, mas por alguns minutos o medo fez ele perder aquilo que Israel estava perdendo também, que era a terra. Aí o texto diz: e tomando cajado, se levantou e... o que é que você descartou? Aquilo que Deus te deu. Feche os teus olhos por alguns segundos. Eu quero que você ore e tente lembrar onde é que você deixou. Porque por alguns minutos você se desfez daquilo que Deus te deu. Foi uma tentação? Foi um desejo momentâneo? Foi uma hora de fraqueza, de medo, de perturbação na mente? E você começou a abandonar aquilo que você carregou durante toda a vida. Está repensando em deixar sua casa, sua família, tua esposa, teus filhos. Mas Deus está dizendo: tira isso, pelo amor de Deus, porque a sua vida vai ficar paralisada. Mas Deus está dizendo: quando você tirar e pegar de volta aquilo que eu te dei. Lembra? Você estava com esse cajado quando o leão foi morto. Você estava com esse cajado e com esse alforje quando o urso foi morto. Mas de repente, no maior desafio da sua vida, tu sentiu as tuas pernas baterem. Mas Deus está dizendo: eu estou com você. É só você se prostrar de novo e buscar aquilo que você desprezou. Eu estou vendo uma mão levantada. Se você puder adorar a Deus por aquilo que Deus te deu. Como o povo de Israel, 40 anos no deserto, e eles estavam por causa do medo entrando nas tendas e vendo o povo filisteu tomar o território. Davi estava perdendo o prêmio naquela batalha, porque sentiu medo quando olhou para o desafio e viu que as tuas aljavas estavam vazias. Mas Deus está dizendo: eu sou o Deus da provisão, vou abrir os teus olhos, e daqui a pouco diante dos teus olhos terá um ribeiro de água. Você pode se encurvar neste ribeiro e sair de lá com seu alforje cheio. Levante as tuas mãos para o céu, porque a sua vida não será mais a mesma a partir desta noite, porque Deus vai abrir os teus olhos espirituais e vai revelar para você a força da tua ferramenta. Oh, glória a Jesus! Levanta as tuas mãos e ore, ore, ore.
Ore a Deus, ore a Deus. Ore a Deus, porque Davi desceu para o ribeiro, e enquanto ele estava no ribeiro, ele foi enchendo o seu alforje. Enquanto ele estava no ribeiro, ele foi enchendo o seu alforje. Quando ele se levantou do ribeiro, o seu alforje estava cheio. E quando ele desceu para o campo de batalha, ele disse: eu não vou a ti com lanças, eu não vou a ti com espadas, eu não vou a ti com ferramenta da terra alguma, eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, porque é Ele que vence todas as batalhas. Está preparado? Está preparado para ganhar? Está preparado para vencer? Lembre-se que aquele que te escolheu, aquele que te levantou, aquele que te vocacionou, não foi o homem, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Você tem 1 minuto para celebrar antes de eu terminar. Quando o inimigo olhou para Davi, o desprezou como nada, mas ele não percebeu quem estava com ele. Golias gritou: eu te darei as bestas feras da terra. Mal sabia quem estava de mãos dadas, descendo para aquele vale, o general de guerra que vence todas as batalhas por você, o Senhor dos exércitos. Tu vens a mim com espada e com lança, mas eu venho em nome do Senhor dos exércitos. Verso 42, saberá toda esta congregação que o Senhor salva não com espada e nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e o próprio Deus entregará os teus inimigos na palma de sua mão. Você está preparado para aceitar o desafio? Oh, glória. Não sei quem vai cantar, se tiver alguém. Fica de pé comigo, por favor. Você tem 2 minutos para adorar a Deus. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda atirou, e a pedra foi guiada pelo Espírito de Deus e acertou o ponto fraco do Golias, e ele caiu com o rosto em terra. Feche os teus olhos. Tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Neste minuto aqui, tira
palavra para liberar para você. Glória a Deus. Essa tempestade vai passar. O Senhor dos Exércitos está com você. Quando você chegar na tua casa, o gigante já foi embora. Aquilo que estava gritando foi embora. Está preparado? Quando você chegar na tua casa, vai ter paz. Quando você chegar na tua casa, vai ter paz. Louve a Deus na guerra. Louve a Deus no campo de batalha, porque esta também é uma ferramenta que Ele te deu. Celebre a Deus na batalha, porque a celebração também é uma ferramenta que Ele te deu. Ora nas tribulações, porque também a oração é uma ferramenta que Ele te deu. Celebre ao Rei. Celebre ao Rei dos Reis. Yeshua. Oh, glória. Um minuto, vai, abre o seu coração a Deus. Enquanto você dá glória a Deus, Deus está batalhando por você. Enquanto você dá glória a Deus, a sua velocidade vai aumentando. Enquanto você dá glória a Deus, Deus está visitando a tua casa. Creia nisso, não é chavão de pregador. Deus está visitando a tua casa mesmo. Oh, glória! Deixa eu perguntar, existe alguém entre nós pela primeira vez? Você veio a convite de alguém e você está precisando de ajuda do Eterno, reforço do céu. A vida é difícil. A vida é difícil. Mas Deus está dizendo, eu quero andar com você de mãos dadas por esta vida. Quero perguntar se entre nós tem alguém que se afastou dos caminhos do Senhor. Você veio nos visitar hoje. Você deseja entregar a sua vida para Cristo de novo. É um culto de profético, promessas. Deus está dizendo que essa década será uma década de colheita. Mas ninguém colhe nada sem antes semear. Se você quer ter um ano abençoado, você precisa estar com o dono. Tudo. Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata. E é Ele que quer guerrear por você as tuas guerras. Se tem alguém entre nós que quer entregar a sua vida a Cristo, dê um sinal, por favor. Temos uma pessoa ali, duas. Venha cá que eu quero abraçar vocês.
Da casa, por favor, puderem. Quem pode celebrar a Deus? Porque esse daqui é o resultado de que Golias não tem força alguma realmente. É a década da colheita, eis aí a maior colheita. Melhor que carro, melhor que casa, melhor que bens financeiros, melhor do que riquezas que você possa conquistar nesta vida, é ver um irmão seu tendo seu nome escrito no livro da vida. Eu não sei se você trouxe alguém. Se tiver mais alguém, por favor, faça um sinal. Quero te abraçar. Tem mais alguém? Vamos fazer uma festa, porque Deus dá uma festa quando o pecador se arrepende. Temos mais uma pessoa. Eu queria ouvir você dando glória a Deus. Eu queria ver o seu coração fervendo agora. É a década da colheita. Será que temos mais alguém? Feche os teus olhos e ore, porque a oração também é uma ferramenta que Deus te deu. Feche os teus olhos e ore e clame por alguém que está aqui entre nós. Tem mais alguém? Se tiver, faça o seu sinal. Quero orar por você. Tem uma obra extraordinária na sua vida. Deus quer mudar a tua história. Jesus te ama. Você sabe disso. Mas as circunstâncias da vida fez você pensar que Ele não te amava. Mas Deus está dizendo, no deserto lembra, por mais difícil que fosse, eu era aqui a sombra que protegia você do sol. E eu era a coluna de fogo que te protegia do frio. Você não percebeu, mas era eu. Onde está você? Vou contar até 3 e vou orar.